Com a temperatura oscilando, as queimadas e o popularmente conhecido como tempo seco, a saúde respiratória acaba sofrendo impacto. E para explicar sobre os cuidados e como prevenir as doenças respiratórias, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Cássio Franco, pneumologista do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Então hoje nós vamos falar sobre as doenças respiratórias, ainda mais nessa época do ano que o clima e o tempo está seco, e aí a gente percebe que as pessoas têm procurado mais o pronto-socorro, os doutores, né, os pneumologistas, com as doenças respiratórias. Doutor, quais são as principais queixas que chegam no consultório para você hoje nesse sentido, dessas doenças? Bom, a principal doença o principal sintoma, né, na verdade, é a tosse, né? Ultimamente, acho que há uns 2 meses para cá, as pessoas estão tendo muito mais tosse do que a gente viu um tempo atrás, né? É uma tosse seca, irritativa, que você trata, investiga as outras causas, né? Porque também não podemos deixar de pensar em as patologias que sempre existiram. Mas esse clima seco, ele está prejudicando, faz uma certa irritabilidade, né, nas vias aéreas e faz com que o paciente comece a tossir, né, e uma tosse que prejudica, lógico, mas que acaba atrapalhando o dia a dia da pessoa, né, e na verdade, às vezes, quem até reclama é quem convive junto, né, que não aguenta mais ver você tossindo, e tosse durante o dia, e tosse durante a noite. Então, acho que o principal sintoma nessa época agora é a tosse. Em termos de patologias e doenças, essa pessoa que tem essa tosse, geralmente ela desenvolve alguma outra doença ou ela é um sintoma único, assim? Então, a maioria das vezes, a pessoa ela já tem um problema respiratório, né? Ou ela tem ela tem asma, ou ela tem um enfisema mesmo, que é o DPOC, ou ela tem um processo alérgico, que isso acaba agravando ainda mais. Então, assim, ela vem com esse sintoma, né? Mas também algumas outras que nunca tiveram nada, ela começa a ter a partir de agora. E o doutor falou agora sobre o DPOC. O doutor poderia explicar um pouquinho pra gente o que é essa doença? Então, o DPOC, na verdade, é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Então, é uma doença crônica, que a gente já sabe. Ela é causada principalmente por inalação de produtos externos, e o principal talvez hoje seja o próprio tabagismo, né? Mas também por poluentes, por pessoas que têm fogão a lenha, algumas vezes também desenvolve o DPOC. Tem uma doença que ela causa uma obstrução no brônquio, né, ao longo do tempo, então o brônquio ele acaba ficando mais obstruído e o ar que entra tem uma certa dificuldade, e além disso, nos alvéolos existe um rompimento dos alvéolos, então a troca de oxigênio, que a gente chama, ela fica mais prejudicada. Isso faz com que o paciente tenha principalmente falta de ar. Essa falta de ar ela começa às vezes aos esforços grandes, depois ela vai piorando, e às vezes até em repouso a pessoa ela tem falta de ar. Então a principal causa que a gente tem hoje, que a gente pode prevenir, é o tabagismo. E doutor, então a DPOC é diferente da asma. A asma é uma outra doença respiratória também, isso? Isso mesmo. A asma é uma doença que a pessoa já nasce com ela. Ela pode desenvolver, às vezes, uma idade adulta, né? Nossa. E é uma doença que ela tem uma reversibilidade maior. Então, quando a gente usa as medicações, que são muito parecidas entre DPOC e asma, o asmático, ele tem uma doença inflamatória no brônquio. Então, a gente usa um anti-inflamatório e usa um broncodilatador. E o asmático, ele melhora, ele consegue recuperar essa obstrução muito mais fácil do que o DPOC. Porque o DPOC, ao longo da vida, ele foi fazendo com essa obstrução do brônquio, e chega lá na frente, a gente tem uma certa dificuldade maior em tratar essa pessoa. Ou seja, daí a gente já dá para tirar aqui. Quanto mais cedo ele parar de fumar, melhor, não vai ter tantos sintomas no futuro. E geralmente, às vezes, as pessoas demoram para procurar um pneumologista, né, doutor? Quando chega, muitas vezes, já está no estágio avançado dessas doenças. Quando é indicado, assim, o pessoal de casa buscar o médico pneumologista? Tanto para prevenção, quanto já para tratamento mesmo? Então, às vezes, na própria faculdade, eu falo assim, todo mundo já foi num cardiologista, né? Porque morre de medo de infartar e ter uma doença cardiológica. E no pneumologista, as pessoas vão com frequência? Não. As pessoas não vão com uma certa frequência, né? Porque às vezes tem tosse durante 5 dias, 10 dias, ou seja, e já melhora e não quer mais. Então, assim, na verdade, quanto mais cedo você procurar o médico, seja ele o pneumologista ou seja seu médico de confiança, por um sintoma ou de falta de ar ou um sintoma
tosse principalmente, ou dor torácica, quanto mais cedo você procurar, melhor. Você consegue prevenir algumas doenças que podem se agravar um pouco mais no futuro. E é lógico que a gente não tem só a asma, não tem enfisema, existe tuberculose, existe pneumonia, existe a sinusite que dá tosse. E além disso tudo, existem outras doenças não do aparelho respiratório que podem levar à tosse, né? Por exemplo, o refluxo gastroesofágico. Ele dá tosse, né? É um sintoma que dá tosse. É um processo alérgico da tosse. Algumas doenças cardiológicas, por exemplo, a insuficiência cardíaca, o paciente pode ter tosse também. Então, como que eu vou saber disso? Você vai no médico, seja o pneumologista ou outro médico, mas o pneumologista que trata disso, e ele vai investigar a causa dessa tosse que você tem. Quanto mais cedo você for, melhor para que você não desenvolva a gravidade dessas outras patologias. Certo, então, na dúvida, sempre busque um médico de confiança para fazer essa avaliação. Com certeza. Doutor, falando sobre o tabagismo, então a gente sabe sobre as complicações, os riscos para as pessoas que que usam o cigarro, que fumam, mas as pessoas que estão em casa e que convivem também têm esse risco, né, doutor? Sim. E o doutor poderia falar um pouco mais sobre essa questão as pessoas que estão em volta e que convivem com o fumante, o que pode acontecer? Elas podem também adquirir essas doenças? Sim. Olha, o tabagismo é uma doença crônica, porque ninguém começa a fumar hoje já tem uma doença amanhã. Então é uma doença crônica, é uma doença pediátrica, na verdade, porque a fumaça dos pais, ou a mãe, por exemplo, quando ela está grávida, se ela fumar, ela vai ter prejuízo para essa criança, e os pais que fumam em casa também podem prejudicar essa criança, e também o próprio contágio, né? Uma doença contagiosa, ou seja, a fumaça daquela pessoa que fuma, ela atinge as outras pessoas, e essas outras pessoas podem ter doenças. Vamos dizer assim, que graças a Deus, ou graças a algumas coisas, as leis que a gente tem hoje, que proibiram fumar em ambientes fechados, isso foi uma maravilha. Porque havia doenças, por exemplo, no garçom, que eram desses bares mais fechados, que eles tinham muito mais doenças do que eles têm hoje. E isso já foi comprovado cientificamente, com trabalhos científicos. Na época até, eles falaram assim, nossa, as pessoas não vão querer mais sair, não vão querer mais ir nos bares, nos lugares, porque agora não vai poder fumar. Muito ao contrário. As pessoas começaram a sair mais, as pessoas que não fumavam queriam sair, e elas começaram a sair mais, frequentar mais esses lugares, porque não era mais um ambiente que tinha fumaça. Então, essa proibição de fumar em ambientes fechados, em avião, por exemplo, né, isso foi muito bom, foi ótimo. As propagandas na televisão também, que não existe mais, que tinha na Fórmula 1, então isso acabou protegendo muito essas pessoas que não fumavam. Então, assim, pode sim a pessoa que não fuma ela ter doenças relacionadas ao cigarro das outras que fumam? Sim, a gente tem casos de esposas, por exemplo, de fumantes que elas desenvolveram patologias relacionadas ao tabagismo do esposo, ou vice-versa, né? Então, existe sim. E que doenças podem ser? O próprio DPOC, pode acontecer da pessoa ter o DPOC. E às vezes aquela pessoa que convive, ela já tem alguma doença respiratória, e essa doença respiratória pode piorar em relação a isso tudo. Então tem também esse risco e essa prevenção tem que começar desde o fumante, pensando não só da saúde dele, mas também das pessoas que convivem com ele, né, doutor? Não, com certeza. E o processo de retirada do cigarro é um processo que precisa também de uma ajuda médica. Existem formas de ajudar a pessoa que quer parar de fumar, doutor? Sim, existe sim. E existe muito, muito mais do que se imagina. Primeiro de tudo, a pessoa tem que querer parar de fumar. Então não adianta, às vezes, alguém virou o pai, a mãe ou alguém da família, olha, eu quero que ele pare. Se ele não quiser, não tem jeito, né? A pessoa tem que querer. Porque vai ter um sofrimento. A pessoa fuma 40 anos, né? E eu sempre costumo dizer assim, que durante a consulta, ele me conhece naquele primeiro momento há 10, 15 minutos. Eu não vou bater de frente com uma pessoa que fuma há 40 anos, ele me conhece há 15, né? Então eu sempre explico o seguinte, que eu estou aqui para te ajudar, sem cobrança nenhuma, e a gente vai fazer um tratamento compartilhado. Aquilo que você pode fazer é aquilo que a gente vai te intitular. A gente chama isso desse jeito. Então, existe 2 tipos de tratamento. A gente chama o tratamento comportamental, que é a mudança do comportamento da pessoa que fuma em relação ao dia a dia dela. Lógico que existe a dependência química, a dependência psicológica e essa dependência comportamental, que é do dia a dia dela. Então, primeiro é isso, né? Então a gente vai fazer essa avaliação dessa parte psicológica, até que ponto ela tem ansiedade ou ela tem depressão, se a gente for tirar o cigarro dela.
Se houver uma necessidade, a gente indica ou uma medicação ou indica para fazer uma avaliação psiquiátrica, por exemplo, e aí o psiquiatra ele vai avaliar ou ansiedade ou depressão, se existe quando a gente for retirar essa medicação e vai nos ajudar. Em relação a medicações, existe sim medicações que ajudam a pessoa a parar de fumar. Só que tem que deixar bem claro que nenhuma medicação faz você parar de fumar. A medicação que você vai tomar, você vai fazer uso, é uma medicação para que você não tenha tanta crise de abstinência em relação à falta de cigarro. Sim. Não existe uma medicação que você tome e que você, não, parei de fumar com aquela medicação. Não, eu paro de fumar no dia X. E nesse dia eu começo a fazer uso da medicação e eu não vou ter tanto sintoma relacionado ao não tabagismo. Né? Então, acho que isso eu tenho que deixar bem claro para o paciente. Porque às vezes o paciente começa a usar a medicação e ele fica esperando parar de fumar, fica esperando. Isso não vai acontecer. Né? Então, precisa procurar ajuda para quem queira parar de fumar. Precisa procurar ajuda médica. O médico vai orientar tanto essa parte psicológica, o que se pode fazer, quanto essa parte medicamentosa. E existem muitas coisas que a gente pode fazer, muitas coisas, né, em relação ao tabagismo. Às vezes, quando me perguntam o que você acha mais importante em relação a quando uma pessoa quer parar de fumar, acho que primeiro de tudo é marcar uma data. Né? Então, você tem uma data, naquele dia X eu vou parar de fumar. E até lá, o que eu vou fazer? O que eu sempre digo é, não menos do que uma semana e não mais do que 30. Que fique no meio essa data aí que a pessoa possa escolher. E o dia que for parar de fumar, mude a sua rotina daquilo que você faça. Porque o cigarro está embutido no seu dia a dia. Né? Então, eu tomo café, eu fumo cigarro, eu chego para almoçar, eu fumo cigarro, eu entro no meu carro, eu fumo. Então, o cigarro está embutido no meu dia a dia. Como é que eu vou tirar esse cigarro do meu dia? Tentando mudar a minha rotina. Senão isso vai virar mais estresse, vai virar mais ansiedade, vai vir mais fissura em relação ao tabagismo. Então, são duas coisas que são principais no meu ponto de vista. E a importância desse trabalho multidisciplinar, como o doutor disse. Então, contato com um psicólogo, com um psiquiatra, para um trabalho em conjunto, para que essa pessoa tenha o mínimo de impacto possível. E também a ajuda da família, né, doutor? E das pessoas que estão em volta para auxiliar nesse processo, que é um processo longo, como o doutor disse, mas que traz muito mais benefícios para a saúde desse paciente, né, doutor? Não, com certeza. O que eu sempre peço também para o paciente, avise a sua família que você vai parar de fumar. Porque existe um estresse, né? A pessoa fica estressada, ela começa às vezes ser rude com alguém da família. Então a família sabendo vai ajudar nesse sentido, porque às vezes a família fala assim, nossa, não estou te aguentando mais você sem fumar. Fume isso aqui que eu não estou aguentando mais. Isso não pode, né? A família precisa ajudar o paciente que ele quer parar de fumar e todo mundo vai ganhar. Existe, hoje em dia, a gente não fala mais assim, olha, quais são os malefícios que tem? Dá câncer, dá infarto. Não. A gente fala sobre os benefícios que a pessoa tem se ela parar de fumar. Quais são os seus benefícios? O benefício familiar, o convívio familiar, o benefício social de você não estar numa rodinha de amigos, ter que sair para fumar a hora que você voltou, você já perdeu todo aquele enredo que existia. Né? O benefício econômico, quanto você gasta com cigarro e principalmente o seu benefício de saúde, o que você tem para melhorar em relação à sua saúde se você parar de fumar. Certo. E hoje em dia, além do cigarro tradicional que a gente conhece, também tem os cigarros eletrônicos, que têm atingido grande parte dos jovens, né, doutor, também. E os malefícios são também grandes, e essa ajuda médica pode ser utilizada também nesse caso do cigarro eletrônico? Esse jovem, esse familiar que pode indicar, então, procurar um pneumologista para esse jovem? Sim, pode sim. Na verdade, o pode não pode. Né? Certo. Então as pessoas, assim, o que elas estão fazendo? Elas estão pegando o cigarro eletrônico e estão fumando no lugar do cigarro lá normal, vamos dizer assim. E se a gente for fazer uma continha, a pessoa às vezes fumava 5 cigarros por dia. E agora ela está fumando um tanto de pod que equivale às vezes até 2 maços por dia, sem saber. E às vezes o pod, como ainda tem restrição, é proibido, mas às vezes a pessoa ela tira o cigarro eletrônico da bolsa, por exemplo, e fuma sem perceber. Né? Então, por quê? Porque está naquele meio que não tem. E os pais às vezes falam, eu prefiro que ele fume aqui dentro de casa. Então, os filhos estão fumando com os pais na sala. E isso vai causar um dano. O cigarro eletrônico, tem algumas coisas ainda que a gente não sabe sobre ele. Né? Sabe-se que sim,
que ele tem a nicotina, que causa dependência, né? Existem substâncias tóxicas, substâncias cancerígenas dentro desse cigarro eletrônico. E existem algumas substâncias também que, em conjunto com outras, eles causam alterações no alvéolo. Isso faz com que cause, às vezes, uma alteração aguda no pulmão, com falta de ar, com edema agudo, com alterações inflamatórias no pulmão, como a gente já viu em alguns casos por aí. Então, na verdade, se a gente continuar desse jeito, que vai ser uma epidemia de cigarro eletrônico, que vão ter doenças mais graves, que não é tão simples assim como as pessoas estão imaginando. Mas algumas coisas a gente ainda não sabe sobre ele. Mas existe ajuda? Sim, a gente pode ajudar do mesmo jeito com o cigarro, a gente pode ajudar essa pessoa também a parar de fumar. E no caso, porque o uso, o doutor já disse, com esse clima seco, com esse tempo seco, a gente já sente o impacto. Então, as pessoas que fazem uso de cigarros eletrônicos, eles sentem ainda mais, né, doutor, esse impacto do tempo, dessa mudança do tempo, por conta dessa oscilação. Além dessa condição, desses fatores que são fatores de riscos mesmo, né, doutor? Existem outros que as pessoas, algumas outras patologias, doenças que causam ainda mais esses tosses, esses sintomas? Sim, esses sintomas que são, principalmente, quais são os sintomas respiratórios? A tosse, dispneia, né, que é a falta de ar, a dor torácica, o chiado de peito. Então, os sintomas respiratórios são basicamente esses. Desses sintomas, a gente pode fazer uma gama de várias patologias, né? Desde sinusite, a rinite, né, que são os processos alérgicos, a própria piora da asma, a tosse, por exemplo, por irritabilidade, por hiperresponsividade brônquica, o próprio enfisema, pneumonia, tuberculose, enfim, existe uma gama de doenças. As pessoas que já têm a doença crônica, por exemplo, o enfisema, os asmáticos ou os alérgicos, vamos dizer assim, acabam sofrendo muito mais com esse tempo seco, né? Então eles precisam, principalmente, qual que você orienta? Não pare com a sua medicação, né? Essas pessoas, elas já usam as suas medicações já há tempo. E às vezes elas acham, eu estou super bem agora, vou parar. Não pare, né? Pare com a orientação médica, mas não pare. Porque às vezes ele pensa, eu estou respirando bem, estou tranquilo, e aí posso parar com a medicação. Não faça isso, né? Certo. E doutor, quais são os exames que são utilizados para diagnóstico dessas doenças, de algumas dessas doenças? Então, o que a gente tem mais simples de tudo é o raio-x de tórax, né? O raio-x de tórax, ele posso dizer que 80% das doenças a gente consegue captar pelo raio-x de tórax. Se a gente acha uma imagem diferente no raio-x, a gente pode fazer uma tomografia de tórax. Então, essa tomografia também nos ajuda. Para a sinusite, existe o raio-x de seios da face, existe a tomografia de seios da face também, existem outros exames que o próprio otorrino faz, que é a nasolaringo. E o paciente que tem enfisema ou asmático, ou mesmo aquele paciente que tem falta de ar, eu estou com falta de ar faz 10 dias, não sei o que é, talvez até uma dispneia que a gente chama psicogênica, por estresse, por ansiedade. Como é que a gente vai fazer essa avaliação? Como é que a gente descobre se essa falta de ar mesmo existe uma obstrução no brônquio, ou existe uma diminuição da capacidade pulmonar? Fazendo espirometria. A espirometria é um exame que você calcula, você avalia a capacidade pulmonar desse indivíduo. E a partir daí, você pode sim fazer um diagnóstico de asma, por exemplo, fazer um diagnóstico de enfisema pulmonar, que é realizado pela própria espirometria. É um exame simples, fácil, faz no consultório mesmo, e é fácil de avaliar e você já conclui no momento ali, que já possa medicar o paciente. Fazer um tratamento adequado já de início ali para esse paciente. Sim. E doutor, falando agora para a gente indicar para o pessoal de casa, quais são as recomendações que quem está em casa pode ter agora, principalmente que a gente percebe nessas oscilações do tempo, em que eles ainda podem ter em casa, talvez o umidificador, a gente vê muito falarem sobre isso, auxilia mesmo, doutor? Quais são as outras prevenções que as pessoas podem ter? Olha, o que eu acho, assim, talvez principal nessa época que está bem quente, é que as pessoas começam a usar o ar-condicionado. Então, você está num ambiente muito frio e depois você sai para um ambiente muito quente. Então, essa diferença de temperatura do frio para o calor e do calor para o frio
do frio, e eu acho que isso é o principal de todos. Então, como é que eu vou fazer? Não vou ligar o ar-condicionado? Tudo bem, ligue. Mas depois, deixa o que eu falo às vezes, olha, se você está em casa, abre um pouco a janela e deixa circular um pouco o ar antes de você sair. Se eu estou dentro do carro com o ar-condicionado gelado, abre um pouquinho a janela, o vidro ali do carro, deixa circular um pouco o ar, aí, a hora que você for descer daqui 1 minuto, já não está tanto uma diferença tão grande de temperatura. Então, acho que isso é uma recomendação bem interessante que você possa fazer para o paciente para que ele se controle ou não tenha essa diferença brusca de temperatura. Os umidificadores auxiliam? Sim, ajuda, porque é um ambiente muito seco, né? Você tem, às vezes, a respiração fica mais pesada, esse clima seco faz com que, às vezes, haja um pouquinho de tosse. Acho que isso é principal também, que você pode ajudar. Mas deixar a casa sempre bem arejada, bem ventilada, cuidado, às vezes, com a própria poeira, porque o vento vem, essa poeira leva. Eu acho que de toda a prevenção mesmo, principalmente nas pessoas que têm doença, é não parar com a sua medicação. Doutor, falando sobre as crianças que também sentem muito nessa época, nós como adultos já sentimos, eles então que não param, sentem ainda mais. O que os pais podem fazer também, doutor? Levam os filhos, porque muitas vezes acaba confundindo, a criança começa a tossir, já busca pronto-socorro. Como eles devem proceder nesses casos? Eu acho que deixar a criança muito bem hidratada, né, com essas crises de tosse, esse clima seco, acho que deixar a criança bem hidratada, porque às vezes a criança não pede água, mas tentar sempre oferecer, acho que isso é fundamental. Mas se tem tosse e a criança ela persiste com a tosse um pouco mais de tempo, acho que precisa mesmo procurar o pediatra e pedir um auxílio. Mesmo que o pediatra avalie e fale, olha, isso aqui não é nada, é uma tosse irritativa, mesmo por causa do clima, mas beleza, vida que segue, mas foi feita uma avaliação. Acho que isso é bem importante. E qual o tempo médio, assim, para buscar uma ajuda? Começou a tossir um dia, quantos dias o pai e a mãe devem analisar antes de buscar uma ajuda? Olha, a gente não tem assim propriamente dito um dia, olha, a partir de tanto tempo você vai, porque tosse ela pode ser seca ou pode ser com secreção. E essa secreção ela pode ser com secreção clara ou às vezes com secreção mais amarelada. Então, assim, a secreção mais amarelada acho que tem que logo procurar. Mas se tem alguma modificação a criança sempre tem uma tossezinha seca, beleza, tá? Até vou controlando ali, já tomou uma medicação, já fez uma inalação, tomou um xaropinho e tá bem, tranquilo. Mas se a tosse mudou suas características, antes era seca, agora tem secreção. Agora está com uma secreção mais amarelada, a criança às vezes teve febre, ela está mais irritada, ou ela está mais apática, perdeu um pouco a alimentação, né, perdeu o apetite. Eu acho que são sintomas para os pais ficarem um pouco mais alerta em relação a isso. Certo, então sempre na dúvida busca o médico, como o doutor disse anteriormente, para fazer essa avaliação correta e um tratamento adequado para cada caso, né, doutor? Acho que sim. E falando agora para a gente encerrar a nossa conversa, o doutor falou anteriormente sobre essa busca pelo médico pneumologista, que geralmente as pessoas não fazem uma busca correta, mas, doutor, quais são os benefícios, então, de buscar um pneumologista para um tratamento, uma prevenção de doenças a longo prazo, né? Não somente quando a pessoa tem sintomas. Então, o que a gente fala assim, ó, respirar. Se você tem um ar tão bom, por que eu não posso respirar gostoso, né? Por que eu fico com dificuldades em respirar? E eu não sei se eu estou respirando adequadamente por eu ter uma doença ou por eu estar ansioso uma época. Então o pneumologista ele vai te ajudar nesse sentido. E as doenças respiratórias, elas são um pouquinho diferentes das doenças cardiológicas, por exemplo. Por quê? Doença do coração, às vezes você não está sabendo e tem um problema cardiológico. O respiratório, você tem um sintoma que está te atrapalhando no seu dia a dia, né? Então você ou tem falta de ar, ou está com tosse, que está te irritando. Acho que nesse caso, acho que é interessante uma avaliação pneumológica. E outra, pensar sempre o seguinte, que o ar poluído, ou mesmo que não seja, que você não sabe que você está respirando, ele entra e vai nos seus pulmões. É um meio que consegue entrar dentro do seu organismo. Então, o que será que você está inalando para entrar no seu organismo, que seja, às vezes até um produto químico que você inala, né, pode fazer acontecer de ter alterações respiratórias. E você, às vezes, não está percebendo e está, às vezes, um dia a dia mais complicado, hoje estou com um pouco mais de falta de ar, tem uma tossezinha. Então, eu acho que essa busca pelo pneumo, eu acho que é interessante. É para prevenção mesmo, a longo prazo, para ver se está tudo certo, fazer o check-up, consultar, dar aquela olhada. Como o doutor disse, é um órgão vital também para a nossa vida e que a gente tem que cuidar, assim como cuida do coração e das outras partes do corpo, né, doutor? Com certeza. Doutor, eu gostaria de agradecer a participação no São Lucas 24 Horas, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Fica o convite para voltar mais vezes.
Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigado, parabéns pelo programa. Muito obrigada. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui. Na próxima edição nós vamos falar sobre doação de órgãos.